E se a pessoa que mais mexeu com você nunca foi feita para ficar? Não é estranho como às vezes o universo parece brincar com nossas esperanças? Como se colocasse alguém no nosso caminho no exato momento em que mais precisávamos. Mas com um detalhe cruel: essa pessoa não pode ficar. É um amor que parece ter alma, que reconhece algo em você que nem você mesmo sabia que existia. Uma conexão que desafia a lógica, mas que carrega desde o início uma sensação de impermanência. Você sente que foi um encontro escrito por alguma força cósmica, mas também sabe que está destinado a desaparecer. Por que o universo nos envia pessoas que parecem perfeitas, mas são impossíveis? E se esse erro do destino for, na verdade, uma das formas mais profundas de cura que a vida pode nos oferecer? Carl Jung, o pai da psicologia profunda, dizia que nada acontece por acaso na alma. O encontro que parece um castigo, talvez seja um espelho, e a dor de perder o que nunca foi seu pode revelar a parte mais esquecida de quem você realmente é. Você já conheceu alguém e no instante seguinte sentiu como se o tempo tivesse parado? Não foi apenas atração, foi reconhecimento, como se algo muito antigo e muito profundo tivesse despertado dentro de você. Como se aquela pessoa trouxesse uma chave para uma porta que você nem sabia que existia. Esses encontros não são comuns. Eles acontecem poucas vezes na vida. E quando acontecem, deixam marcas. Não apenas memórias, mas marcas na alma. Não importa quanto tempo dure. Pode ser um mês, uma semana, um olhar intenso trocado num lugar improvável. Você sente que algo foi ativado em você. Um brilho, uma ferida, uma lembrança que não tem origem. Jung chamava isso de sincronicidade, acontecimentos carregados de sentido, que parecem ser orquestrados por algo maior que a mente racional, como se a vida estivesse nos dando uma pista, um símbolo, um chamado. Mas esse chamado nem sempre vem com permanência. Às vezes é apenas um sopro, um momento de lucidez no meio da confusão, alguém que vem para nos mostrar algo e depois vai embora, deixando um eco. E aí você se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por que justo com essa pessoa? E mais doloroso ainda, por que não pôde durar? A resposta não é simples, mas talvez comece com uma outra pergunta: e se o que você precisava não era da pessoa, mas do que ela despertou em você? Existe um tipo de amor que parece vir do infinito, mas que nasce com prazo de validade. Ele não grita, não exige, não prende, mas também não se completa. É como se a alma reconhecesse a alma do outro, mas os caminhos da vida não estivessem prontos para esse encontro. Você sente que é amor, mas também sente que ele é impossível, e é aí que nasce o paradoxo. Como algo tão verdadeiro pode ser tão inatingível? Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Mas ele nunca prometeu que essa transformação seria confortável, ou que ela aconteceria sob os termos do ego. O amor impossível nos desconstrói. Ele nos mostra o quanto somos frágeis diante daquilo que não controlamos. Nos faz perceber o quanto ainda estamos ligados às nossas idealizações, aos nossos desejos infantis de completude. E, no entanto, ele também nos eleva, porque quando o amor não pode ser vivido no plano concreto, ele se torna simbólico. Ele passa a habitar o território da alma, não mais como presença, mas como energia. E nessa energia existe crescimento, existe transformação, existe alquimia emocional. A psique não se alimenta apenas do que é vivido, ela também se alimenta do que é sentido profundamente, mesmo que nunca aconteça. E então você percebe, talvez, o amor que não pôde ser vivido.
tenha sido paradoxalmente o mais vivo de todos. Por que somos tão atraídos por certas pessoas, mesmo sabendo no fundo que elas não são para nós? Carl Jung nos oferece uma resposta poderosa. Projetamos no outro aquilo que está inconsciente em nós. Quando você encontra alguém e sente que conhece essa pessoa há milênios, talvez você esteja reconhecendo partes suas que foram reprimidas, esquecidas ou nunca vividas. Para Jung, cada um de nós carrega dentro de si uma figura arquetípica do outro interior. Nos homens, isso é representado pela ânima, a imagem interna do feminino. Nas mulheres, pelo ânimos, a imagem interna do masculino. Essas figuras moldam o tipo de pessoa por quem nos apaixonamos. E quanto mais inconscientes essas imagens forem, mais intensa será a projeção. Por isso, às vezes, você sente que ama alguém que nem conhece direito. Não é a pessoa real que você ama. É o espelho que ela se tornou para partes suas que estavam adormecidas. Esses encontros são magnéticos porque trazem à tona conteúdos profundos da alma. Eles ativam nossas sombras, nossos desejos reprimidos, nossas feridas. E por isso, muitas vezes, são insustentáveis, porque amar com a alma exige maturidade, exige olhar para o outro sem projetar, e poucos estão prontos para isso. Talvez o universo não esteja nos punindo ao tirar essas pessoas de nós. Talvez ele esteja apenas nos mostrando o que ainda precisamos integrar. E a pergunta que fica é: será que você amou a pessoa ou o que ela despertou no seu inconsciente? Há algo nos amores que não se concluem que os torna inesquecíveis. Eles ficam como música inacabada, como frase que perde o fim no meio do silêncio. Eles se instalam como fantasmas suaves, não assombram, mas também não vão embora. A psicologia conhece esse fenômeno. É o efeito Zeigarnik, descoberto pela psicóloga russa Bluma Zeigarnik. Ela observou que tendemos a lembrar mais das tarefas interrompidas do que daquelas que conseguimos concluir. Nosso cérebro, e talvez nossa alma, se agarra àquilo que não terminou. Agora pense, quantos vínculos afetivos você deixou incompletos? Quantas histórias ficaram pela metade? Quantas palavras não ditas te visitam em noites silenciosas? Jung chamava isso de complexo de destino. É como se determinadas situações ou pessoas voltassem em diferentes formas ao longo da vida, até que a psique consiga integrar o aprendizado por trás do vínculo. O que parece uma coincidência romântica pode ser, na verdade, um padrão inconsciente buscando resolução. E talvez aquele amor que não deu certo não era para dar certo. Era para abrir um portal, uma ferida que ensina, um espelho que revela. Porque vínculos inacabados, embora dolorosos, são também mestres silenciosos. Eles nos obrigam a olhar para dentro, a aceitar que nem tudo pode ser resolvido do lado de fora, que o verdadeiro encerramento é interno. Nem todo amor vem para ficar, mas alguns vêm para te acordar. Gabor Maté, médico e especialista em trauma e dependência emocional, fala sobre a dor como um agente de consciência. Para ele, a cura muitas vezes não acontece por ausência de dor, mas pela forma como escolhemos acolhê-la. E há dores que só os vínculos despertam. Talvez a pessoa que entrou na sua vida naquele momento não era um erro do universo, mas um convite à transformação. Talvez ela apareceu para ativar uma parte sua que você havia enterrado. A criança que nunca foi olhada, o adolescente que aprendeu a se calar, o adulto que vive anestesiado, esperando que a vida finalmente comece. Esses encontros são como choques existenciais. Eles nos tiram do piloto automático, nos obrigam a sentir, a lembrar, a desejar e sim também nos obrigam a perder, porque o verdadeiro despertar não acontece no conforto.
Ele acontece no vazio que fica depois da presença intensa, no silêncio que resta quando o eco do outro ainda vibra em nós. Esses encontros não são castigos, eles são ritos de passagem, e a dor que eles deixam é também uma porta, uma passagem para um novo nível de consciência. O que acontece no cérebro de alguém que ama, mas não pode viver esse amor? Helen Fisher, antropóloga biológica e pesquisadora do comportamento amoroso, conduziu um dos experimentos mais impactantes sobre o tema. Ela colocou pessoas apaixonadas, que haviam sido rejeitadas, dentro de máquinas de ressonância magnética. Os resultados foram surpreendentes e dolorosamente reveladores. As áreas ativadas no cérebro das pessoas rejeitadas eram as mesmas associadas à dependência de drogas. Em outras palavras, amar sem ser correspondido ou não poder estar com quem se ama provoca síndrome de abstinência emocional. Você sente como se estivesse em falta de algo vital. Não é apenas saudade, é um estado alterado de consciência. O corpo deseja, o coração sofre, a mente fantasia. Além disso, estudos de psicologia evolutiva mostram que o amor impossível tem um poder simbólico maior do que o amor estável, porque o amor não realizado não sofre os desgastes da convivência. Ele permanece idealizado. Isso significa que a dor de não viver o amor pode ser mais intensa do que a de perdê-lo após vivê-lo. A mente humana tem essa ironia. O que é interrompido, o que é negado, o que é distante, se torna mais poderoso, mais poético, mais devastador. Mas há um aspecto redentor nisso tudo, porque é justamente quando o outro se torna inatingível que você é chamado a olhar para si, a investigar por que aquele vínculo te afetou tanto, o que ele tocou em você que nenhuma outra experiência havia tocado. A dor da ausência se transforma então em presença interna, e o outro deixa de ser uma obsessão para se tornar um símbolo, um mestre disfarçado. Desde os tempos mais antigos, o amor impossível ocupa um lugar sagrado na filosofia. Platão, em seu Banquete, descreve o amor como a busca pela outra metade perdida, a ideia de que fomos divididos em dois e passamos a vida procurando o pedaço que nos falta, mas ele também alerta. O verdadeiro amor não é a união dos corpos, mas a elevação da alma. O amor que não se consuma pode ser o que mais nos aproxima do divino. Para os estoicos, como Epicteto, o sofrimento por alguém que não podemos ter é sinal de apego ao que está fora do nosso controle. A verdadeira liberdade é interna, e o amor mais sábio é aquele que reconhece a impermanência. Nietzsche vai além. Ele diz que o sofrimento é essencial à grandeza, que aquilo que nos parte também nos constrói, que a dor é parte do processo de nos tornarmos quem realmente somos. É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante, ele escreve. O amor impossível, então, deixa de ser uma tragédia pessoal e passa a ser uma peça do grande teatro da individuação. Você não está sendo punido pelo universo. Você está sendo esculpido, transformado, chamado para um nível mais profundo de si mesmo. E a grande pergunta não é mais: por que isso aconteceu comigo? Mas: o que esse amor não vivido está tentando me ensinar sobre quem eu sou? E se o sentido daquele amor não for a permanência, mas o despertar? Nem tudo que chega na nossa vida vem para ficar. Algumas coisas e algumas pessoas vêm para nos fazer lembrar de quem somos. Às vezes, é só no olhar de alguém que a gente finalmente se enxerga. É só na dor da perda que a gente reconhece o quanto ainda estava dormindo. É só no silêncio da ausência que a alma encontra espaço para falar. Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma.
Talvez o segredo não seja lutar contra o que não pôde ser, mas acolher o que foi e deixar que isso viva dentro de você como símbolo. O símbolo desse encontro, dessa ferida, dessa beleza que te tocou profundamente e te mudou para sempre. Você não está quebrado por ter perdido esse amor. Você está mais inteiro do que nunca, porque agora sabe onde dói. E onde dói é onde mora a alma. Talvez essa pessoa não tenha vindo para te completar, mas para te lembrar que você já era inteiro, para acender uma luz em um canto escuro que você havia esquecido. E agora você carrega isso, não como peso, mas como verdade, como aprendizado, como parte de quem você está se tornando.